Nós, advogados previdenciaristas, estamos vivendo a melhor época da advocacia. Processos mais ágeis, menor tempo de avaliação dos processos administrativos pelos servidores do INSS e, consequentemente, as concessões e os honorários também chegam antes, mas isso não acontece para todo mundo. E por quê? Gente, porque não é fácil ser um advogado de alto valor no direito previdenciário. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos atualizar, nós precisamos evoluir e fazer a diferença na vida de cada cliente que passa pelo seu escritório. E você sabe qual é a diferença entre requerimento administrativo e processo administrativo lá no INSS? Qual a diferença entre requerimento e processo administrativo do INSS? Gente, um requerimento administrativo até o meu filho de 10 anos consegue fazer. Ele entra no site, entra no aplicativo Meu INSS, segue o passo a passo e tá feito um requerimento administrativo. O processo administrativo é feito por um advogado especialista. Gente, se você sabe montar um processo administrativo adequado, eu sempre digo, você não tem concorrência, porque pouca gente sabe montar um processo administrativo. Você faz parte do clubinho do 10% que não tem concorrência. Nós precisamos, gente, pensar como servidor do INSS, facilitando a vida desse servidor que vai fazer a avaliação do seu processo administrativo. Nós muitas vezes perdemos ali uma semana organizando documento, fazendo pedido de documento, deixando tudo digitalizado, tudo na sequência ideal para que esse servidor que tem a sua meta para cumprir consiga entender logo de início o que nós estamos pedindo, qual é a nossa pretensão nesse processo administrativo que ainda vai rolar. Semana passada eu conversei com um segurado do INSS e ele estava inconformado. Ele entrava lá no aplicativo do Meu INSS e lá constava que ele tinha mais de 15 anos de contribuição e mais de 65 anos. Ele foi lá e fez um requerimento administrativo e rapidinho o INSS já devolveu a resposta indeferindo o requerimento dele. E ele não conseguia entender o porquê, estava completamente inconformado. E aí a gente foi verificar com ele o que havia acontecido. O que havia acontecido nesse caso? Gente, ele tinha um vínculo extemporâneo, né? Isso eu posso explicar para vocês mais para frente o que é. Então, ele tinha esse vínculo extemporâneo e ele não juntou a documentação adequada para comprovar aquela atividade naquele período no requerimento administrativo feito por ele lá da casa dele. E o que ele deveria ter feito? Um processo administrativo. Quem faz? O advogado especialista. Isso porque, gente, antes de fazer qualquer requerimento, antes de entrar com qualquer processo administrativo, esse advogado vai avaliar todas as suas contribuições, o seu CNIS vai ser avaliado e essa extemporaneidade já teria sido avaliada no momento inicial e tratada dentro desse processo administrativo, onde nós apresentaríamos os documentos e também uma petição administrativa explicando tudo isso para o servidor. Gente, lembrando que a petição administrativa precisa ser juntada lá no começo do processo. Não adianta você fazer uma petição administrativa e juntar lá no final. Mas eu ainda vou fazer um vídeo aqui gravando para vocês falando sobre a petição administrativa e como ela deve ser apresentada lá no INSS. Quando você faz um requerimento administrativo simples no INSS, faltando documentos, faltando explicação, o que pode acontecer? Duas coisas. Ou você vai pegar um servidor que esteja paciente, que esteja com tempo, e ele vai abrir uma exigência para que você apresente essa documentação que faltou lá no requerimento que você fez, ou ele vai imediatamente indeferir o seu benefício. Então, nós só temos duas opções. Ou vai ser aberta uma exigência, ou será indeferido de plano, como aconteceu com esse segurado que nós conversamos semana passada no escritório. Ele teve o benefício simplesmente indeferido, sem nenhuma abertura de exigência para tratar aquela extemporaneidade que ele precisava para a concessão, para o sucesso da sua aposentadoria.
O grande número de indeferimentos acontece no INSS porque a maioria faz requerimento e não processo administrativo. Se você é advogado, faça a diferença para o servidor que vai avaliar o seu pedido, que vai avaliar a concessão do benefício do seu cliente. Apresente uma petição administrativa simples, sintética, concisa, com poucas palavras, deixando claro qual é o seu pedido naquele caso especificamente. Faça mais para o seu cliente, faça diferença, mude e evolua com o direito previdenciário.